Olá, cristãos, cristãs. Hoje eu convido vocês para que nós possamos refletir sobre o tema de hoje, que é provocador, questionador, principalmente para nós que nos dizemos cristãos. O grande abismo. Este é o tema de hoje, para provocar a reflexão em nós. O grande abismo. E a pergunta é, como cristão, como cristã, eu tenho sido construtor de pontes que levam todos para junto de Deus? Ou eu tenho sido aquele que está cavando grandes abismos no tempo e na sociedade em que vivo? Vem comigo. Vamos refletir sobre este tema. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rafael, sou formado em teologia cristã, e aqui eu quero agradecer desde já a cada um de você que é inscrito no canal, a cada um de você que visualiza os vídeos, que assiste o vídeo, a cada um de você que compartilha. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like no canal ao final do vídeo. E compartilhe cada vez mais. Se você não é inscrito, se inscreva para receber novos conteúdos sempre que forem postados. O tema de hoje é o grande abismo. Como cristãos, muitas vezes, nós corremos o grande risco de, ao invés de construirmos pontes, cavarmos abismos, e abismos que são intransponíveis. Para esse tema de hoje, eu pego como base da nossa reflexão o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. A tão conhecida parábola do rico e Lázaro. E para entendermos o contexto desta parábola, depois eu peço a você que leia calmamente na sua Bíblia este Evangelho, Lucas 16, do 19 ao 31, leia esta parábola atentamente. E o contexto deste Evangelho vai nos dizer que existem dois seres humanos, dois filhos de Deus. Um tem grandes posses, é rico, e o outro, infelizmente, vive da migalha da mesa do rico. É o pobre Lázaro. E esse texto é uma grande denúncia contra as injustiças sociais. Porque classificar seres humanos, classificar pessoas como ricos e pobres, não vem de Deus. Não é da vontade de Deus, e sim é uma consequência da ganância e do egoísmo humano. São o grande egoísmo humano a causa da grande divisão entre as pessoas, filhos do mesmo Deus, que classificam como ricos e pobres. E diz o texto aqui que ambos são filhos de Deus. Porém, quando chega na finitude da vida humana, onde todos se igualam, que é no momento da morte, que é no momento em que cada um vai fazer a sua passagem desta vida para a vida eterna, existem as consequências do que foi vivido aqui. E diz o texto que Lázaro, que sofreu tanto nesta vida, quando chegou à sua finitude, ele foi levado por anjos ao seio de Abraão, que aqui no Evangelho representa Deus. E também o rico morreu e foi sepultado. E daí começa então um grande diálogo entre o rico e Abraão, como já disse, que representa Deus.
O rico está nos tormentos do inferno, porque ao invés dele criar pontes que levariam ele e os demais, os Lázaros da vida, para junto de Deus, ele criou abismo. Ele criou abismo quando ele foi indiferente. Ele criou abismo quando ele foi egoísta. Ele criou abismo quando os recursos que ele tinha não foram usados para ajudar o seu próximo, o seu semelhante. Então ele foi cavando este abismo ao longo da vida. Por isso esse texto nos convida a refletir sobre isso hoje também. Por isso eu fiz a pergunta no início. E nós, como cristãos, somos construtores de pontes que nos levam e levam os nossos irmãos para Deus? Ou estamos cavando abismos com o nosso egoísmo, com a nossa vida fechada em nós mesmos, que não olha para além do portão da nossa casa? Então acontece um grande diálogo. E o rico ainda insiste. Ele ainda quer os serviços de Lázaro, mesmo sabendo que não é possível. E ele insiste. Ele quer que Lázaro volte à vida para alertar os seus irmãos para que não aconteça o mesmo com eles. É impossível. Então, e agora? Como que fica a situação? Cada um vai levar para junto de Deus aquilo que viveu aqui. Se ele foi uma pessoa generosa, caridosa, que colocou os seus bens, os seus recursos, como ajuda e como serviço para os outros, para que outros também vivam com dignidade, ele vai para junto de Deus porque ele criou ponte. Ele vai e leva os outros consigo. Mas se ele foi um egoísta, que viveu dos seus bens só para si, ele vai para outro lado, num lugar de tormento e de sofrimento. E o pobre, aquele que viveu sem dignidade nesta vida, será consolado por Deus. Só que Deus não quer que chegue lá no última instância para ser consolado. Deus quer que comece aqui, no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história. Por isso esta parábola vem nos dizer sobre isso hoje. Vem nos chamar a atenção para termos cuidado com os bens materiais que nos são dados por um tempo para administrarmos. Por quê? Porque ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada, e quando chegar a finitude da vida, nós vamos levar o que tivermos feito de bom ou de mal na presença de Deus. Porque, como diz o velho ditado, caixão não tem gaveta. Então as posses, as terras, o dinheiro guardado no banco, vai ficar tudo aqui. Não vai para junto de Deus. O que vai para junto de Deus é o amor, a caridade, o compromisso para com o próximo. É isso que vamos levar para junto de Deus. O resto fica tudo por aqui mesmo. Então, nós somos chamados a refletir sobre isso hoje. Sobre este grande abismo que o egoísmo humano provoca entre as pessoas. E como cristãos, nós somos provocados hoje pelo Evangelho. Porque se há o abismo, é porque não ouvimos a palavra. Assim vai dizer o texto para nós. Quando Abraão fala para o rico que está sofrendo nos tormentos do inferno, eu não vou mandar Lázaro lá. Lá eles têm Moisés e os profetas que o escutem. Se nós aqui não somos capazes de escutar a voz de Deus através da Sagrada Escritura, que nos ensina a nos portar, a nos comprometer, então não adianta inventar outras coisas que não vamos mudar a realidade. Então, como cristãos, eu estou sendo construtor de pontes
ou eu estou cavando abismos intransponíveis? Esse abismo vai me levar para ele, muitas vezes, pela falta de compromisso com os irmãos. Então, viver a fé cristã é isso. Viver a fé cristã é ser uma pessoa comprometida, que coloca o que tem, os dons que Deus lhe deu, os recursos que Deus lhe confiou, também a serviço dos outros. Uma vida egoísta cava abismos. Uma vida doada, uma vida colocada a serviço, cria pontes que levam para Deus. Pensem nisso. Reflitam nesse evangelho para provocar você, a sua consciência como cristão, como cristã. Eu sou e estou criando pontes ou cavando abismos? Pensem nisso. Até a próxima.